Glória a Jesus. Vamos orar aqui? Deus, Pai, mais uma etapa nós estamos aqui no nosso culto, Deus, para te adorar, para te louvar, Senhor. Eu peço a ti, Pai, Deus, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para receber, para absorver a sua palavra. Nos livra de todo ladrão da palavra, Deus, e nos dá sabedoria em nome de Jesus. Irmãos, eu vou começar com o primeiro louvor que foi cantado, porque eu fiquei feliz que o primeiro louvor que foi cantado faz parte da palavra e a palavra da oferta que o Florisvaldo ministrou faz parte da palavra. Coloca aí o primeiro louvor, por favor. Deus me ama. Isso, põe aí para nós, vamos lá. Ele vai vir hoje. Isso, põe lá. Agora a primeira estrofe, quantas tem? Mesmo sendo assim, pobre, pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Continua, por favor. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Vamos lá. Quando acabar, me fala. Pulou 2, devagar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional, não tem condição. Não tem alguma coisa para que eu seja amado. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Acabou? Irmãos, eu não falei aqui, eu falei João 4,9. 1 João 4,9. Olha só, que coisa tremenda. Deus, Ele nos ama tanto, mas nos ama tanto que o amor dele é incondicional. Se a gente está fraco, se a gente está forte, Ele continua nos amando. Deus continua amando, derramando o seu amor sobre nossas vidas. 1 João. Isso, garoto. 1 João. Capítulo 4, versículo 9. Bom, pode deixar nessa versão aí que eu vou ler na minha aqui. E aí a gente compara, né? Que é sempre bom. Duas versões diferentes. Nisso... Isso, já tá bom, já li. Pode deixar aí nessa versão. Nisto está o amor, não... Opa, peraí. Tá certo. Nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é aquele momento lá do sacrifício, tá? Propiciação, né? Naquela época era quando o povo lá cometia um pecado, ele ia lá e levava um boi, uma pombinha, um carneiro, para que se o sangue daquele animal caísse sobre ali, subisse para Deus e fosse cobrir os pecados. Aí Deus mandou Jesus, porque todo mundo estava fazendo aquilo e não estava gerando mudança nenhuma. Então ele mandou o filho dele. Amados, se Deus assim, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Vamos lá, uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E nós está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Versículo 13. Nisto, conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do teu Espírito Santo. Pula para o 16. E nós conhecemos e cremos no amor, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco.
para que no dia do juízo tenhamos a confiança qual é ele. Peraí, irmão, deixa eu pular pro 19. Pula pro 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Irmãos, olha só. Nós vamos para outra parte aqui já já. Mas o que eu preciso entender aqui? Que Deus, ele nos amou, que entregou Jesus lá na cruz do Calvário para ser a propiciação do nosso pecado, para ser sacrificado pelo nosso pecado. Ele enviou o Filho dele. Aí ele fala assim, aí ele vem assim, ó, se você ama a Deus, se você ama o seu próximo, então o seu amor, o amor de Deus está em você e você está em Deus. Aí ele fala assim, ó, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aí ele fala assim, ó, se alguém ama a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Irmãos, olha só. O que nós precisamos entender? Que toda vez que você quiser testar o seu amor, se toda vez que você quiser testar o seu amor, você vai sempre, nós vamos testar o nosso amor com quem está do nosso lado. E muitas vezes não é muito fácil amar quem a gente tem algum desencontro, tem uma situação contrária, mas Deus nos amou e eu preciso entender isso. Você ama a Deus? Ama. Você ama seu irmão? Ama. É uma bênção a gente amar o nosso irmão? Claro que é. Eu preciso entender que ele nos amou e nos deu capacidade. O amor dele está em nós. Mas quando que eu vou entender que esse amor é real e que eu também amo a Deus? Quando eu amo o meu irmão que eu estou vendo. E quando ele está falando aqui, como você ama o seu irmão? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Ele está falando assim, ó. Você quer testar o seu amor? E se você ama fulano? Essa pessoa aí. Tem que amar essa pessoa aí. Eu tenho que amar aquela pessoa lá também. Mas não é isso que eu vou falar ainda não, tá? Mas eu preciso entender aqui que ele me amou primeiro. E se eu amo ele, o que eu vou fazer para que esse amor se consolide, se fortifique em nós? Amando o nosso próximo. E o que eu vou fazer para o meu próximo? No amor concretizado. Vamos lá em 2 Timóteo. Agora vai esquentar o caldo, hein? E ver? Agora vai ficar gostoso. 2 Timóteo. Confia. Segunda Timóteo 2, versículo 10. Ó, agora vai entrar a nossa parte, ó. Portanto, por esta razão, ó, nessa outra versão aqui, ó, essa versão é a versão que é parecida com a do pastor, né? Ó, por esta razão, ou na minha aqui, portanto, a minha tá portanto. Essa daqui tá por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Segura aí. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, dos eleitos, né? A minha está escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Versículo 11. Palavra fiel é esta. Então, ele começa de um jeito e vai terminar de outro. Olha só. Palavra fiel é esta.
que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Olha só a coisa aqui. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então, vamos aqui para essa primeira parte. Se eu sofrer com ele, também com ele eu vou reinar. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, irmão. Olha só. Em todo tempo, Deus é fiel conosco. E eu preciso entender que ele está falando aqui que Deus nos ama, que ele nos amou primeiro. E se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu amo o próximo, o que Paulo está falando aqui? No primeiro versículo que a gente leu. Portanto, tudo, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Irmãos, quando a gente ama o nosso próximo, vai requerer um sofrimento da nossa parte. Porque ele está falando assim, ó. Você ama o seu próximo? Você ama a Deus? Amo. Então mostra que você ama a Deus amando o seu próximo. Aí, eu vou fazer o que algumas pessoas fazem. E é bom fazer isso. Nós vamos fazer o que algumas pessoas fazem, que é ir lá, a gente vai pegar, vai levar uma cesta. Ninguém está levando nada, a gente está levando é uma bênção. A gente vai pagar um almoço, oferecer alguma coisa, mas ele está falando para eu ir mais além. Ele não está falando para eu ficar nisso aqui. Ele está falando para nós irmos mais além do que a gente está. Levar uma cesta, você concorda comigo que a pessoa que é da religião X, ela vai lá e leva? A pessoa que é da religião Y, ela vai lá e leva? O que Deus está chamando eu e você? Para repartir esse amor que Deus nos deu, que Ele nos amou primeiro, que se eu for infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, o que Deus está chamando para mim e para você para fazer? Para a gente repartir esse amor. E quando se diz para eu e você repartir esse amor, irmãos, não é nada fácil, não é. Por quê? Por que não é nada fácil? Porque eu vou levar uma cesta, eu vou pagar um almoço, ou vou dar um prato de comida, ou vou ajudar em alguma conta, o gás, que seja. Irmão, isso daí é extremamente abençoador, porque Deus nos deu e a gente está abençoando, e é claro que Ele vai honrar a nossa vida. Mas Ele está chamando eu e você para ir mais um pouquinho mais além do que isso. Um pouquinho mais além que isso aí. Por quê? Mateus 16, 24. Olha só. No versículo 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então a primeira parte já não é nada fácil. Ele está falando para eu negar a eu mesmo, para nós nos negarmos a nós mesmos. Aí ele vai mais além. Vamos lá, no 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há
dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, olha só. Ele está falando aqui, primeira coisa que ele está falando, que eu preciso renunciar a si mesmo, tomar a minha cruz e seguir, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Irmãos, olha só. Ele está falando para mim repartir o amor. Reparte o amor que você tem com Deus. E como que você reparte o amor que você tem com Deus? Apresentando Jesus. Aí ele fala assim, ó, porque aquele que quiser salvar a sua vida, aí eu quero salvar a minha vida. Salvar a minha vida do quê? Do desconforto. Salvar a minha vida do quê? Ah, eu podia ficar no sofá aqui, mas eu vou atender fulano. Fulano está precisando de uma orientação. Fulano está precisando de uma palavra. Fulano está precisando que eu vou lá e busque ela e traga ela aqui para a igreja. Ele está falando isso porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, na hora que nós estamos investindo tempo na vida de alguém, o que você está fazendo? Está perdendo a sua vida, não está? Por quê? Porque você está com a sua vida sossegadinha, você ia estar com a sua família, aí o que acontece? Eu estou perdendo a minha vida. Por quê? Porque eu ia estar com a minha família, ou estar fazendo alguma coisa, mas eu estou ali perdendo a minha vida, então eu vou achar a minha vida. Aí eu pego, e aí é onde que nós precisamos repartir esse amor. O que eu tenho que fazer? Repartir esse amor. Prega. Prega. Prega para quem está do seu lado. Dá uma palavra. Vai chegar uma hora que essa pessoa que está do seu lado vai abrir um espaço, Deus vai abrir um espaço e você vai entrar com a palavra e a palavra vai chegar lá e vai curar. Eu preciso repartir esse amor. Ele fala assim, ó. Pois que aproveita, versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Tem gente que está ganhando o mundo e está perdendo a alma. E eu e você estou do lado ali. E a gente poderia deixar uma palavra, deixar uma direção. Irmãos, olha só, a gente fazer boas ações faz bem porque representa o amor de Deus. E, obviamente, que a gente não vai, se a pessoa está com fome, você vai falar Jesus te ama e não vai dar nada para ela comer. Está errado. Isso daí não serve. A pessoa precisa do alimento. Agora, o que eu preciso levar em consideração? Que ela precisa da palavra, eu preciso repartir esse amor. Às vezes tem alguém lá na sua casa que precisa de uma palavra e aí você não vai conseguir chegar naquela pessoa. Mas aí você pega a palavra que é ministrada aqui na igreja, que alguém ministrou, que o Florisvaldo pregou, que o pastor pregou, e envia lá aquela palavra para aquela pessoa. O que acontece? Ela está lá quietinha, numa hora que ninguém está vendo ela. Ela começa a ouvir a palavra, e eu estou repartindo o amor de Deus. Eu estou repartindo, eu estou levando a palavra. Eu estou perdendo a minha vida, mas estou ganhando. Irmãos, o que você está percebendo que está acontecendo? Você está percebendo que poderia ter mais pessoas aqui hoje? Aí eu vou falar assim, sabe o que é? Chovendo. Tem um pouquinho de consideração. Irmão, se tivesse chovendo ou não, você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Não é isso? Mas a gente criou um caminho, a gente não, Deus, criou um caminho que através da tecnologia, essa palavra que está sendo ministrada hoje aqui pode chegar em alguém. A palavra que vai ser ministrada sexta-feira pode chegar em alguém. Irmãos, eu preciso entender, eu toda a vida, quando estava na mesa de som, eu entendia que cada pregador, eu não pregava, não ministrava, mas eu entendia que cada ministração
Eu fazia parte daquela ministração. Deus falava na minha cabeça, ó, você está fazendo parte dessa ministração. Na hora que entra a voz da pessoa no microfone, aqui nós estamos, não precisa, né? Mas na hora que entra a voz da pessoa no microfone, passa pela mesa e passa o louvor, você faz parte. Deus colocava isso na minha cabeça. Irmãos, a gente pensa que essa obra aqui, que esse ministério aqui, puxa, não. Irmão, é uma luta da bexiga. Sabe o que aconteceu outro dia? As palavras não foi pro YouTube, não foi nenhuma. Aí quando a gente chegou para ver as palavras, não tinha áudio, não tinha som em nenhuma. Mas não é o Satanás do inferno? A palavra não foi de nenhuma dessa semana. O que eu preciso entender? Que eu sou um soldado de Cristo e eu vou repartir esse amor. Então eu preciso entender o que está acontecendo. Eu vou repartir esse amor. Ah, mas eu não, olha, eu não prego. Por exemplo, Pedro Daniel, vem aqui, Pedro Daniel. Por favor, em nome de Jesus. Olha só, Pedro Daniel, tá aqui. Você prega lá na sua escola? Nenhuma vez? Não. Por quê? Por que não? Por que não? Fala aí, por que não prega? Só falar, pode falar. É lugar de estudar. Mas e se por um acaso o seu amigo, aqueles amigos lá que você fica batendo a figurinha lá, se ele fala assim, puxa vida, meu pai tá brigando com a minha mãe, o que você fala para ele? Deus te abençoe. Já pregou. Obrigado. Irmãos, Deus te abençoe. Ele não sabia que eu ia fazer isso. Deus te abençoe. Deus vai abençoar. Deus vai colocar a mão. Vai fazer alguma coisa. Mas vai acontecer. Ah, mas... Ué, lá é lugar de estudar. É claro que é lugar de estudar. Mas Jesus falou o quê? Que a gente já vai ver aqui já já. Mas lá é lugar de estudar, não é? Ele vai ficar pregando na hora da aula? A professora vai pegar e vai falar para ele assim, puxa, Pedro, você conversa muito. Aí ele vai falar, não, professora, o meu pai mandou eu pregar aqui na escola. Não, ele não vai fazer isso. Mas o que ele precisa fazer? Aproveitar as oportunidades que Jesus coloca. Eu tenho que perder a minha vida, você tem que perder a sua vida para eu achar, para você achar a sua vida, para repartir esse amor. Ele nos ama? Ele não nos ama se eu estiver forte, se eu estiver fraco, incondicionalmente ele nos ama? Nos ama. Então eu vou fazer o quê? Vou repartir esse amor. E às vezes a gente fala assim, ah, mas sabe o que é? Sabe o que é? A gente sempre fala assim, né? Sabe o que é? Essa pessoa, ela não vai me dar espaço. Se ela não te der espaço, você manda um versículo lá para ela. Se você mandar vídeo, ela vai se cansar, porque o vídeo vai encher o celular dela e um monte de coisa, mas manda o link da palavra, né? Essa forma aí que a gente conseguiu aí. Manda lá a palavra. Mas prega, o que Jesus falou? Ele está falando aqui, ó, porque aquele que quiser salvar a sua vida. Então, se eu quero salvar a minha vida, eu tenho que perder a minha vida, eu tenho que investir para que eu não perca. Florisvaldo falou o quê? O que Florisvaldo pregou no João 4,9? É necessário que se faça a obra de Deus. Não foi que falou? Combinou. O louvor que Deus me ama. E ele pregando na hora da oferta. É necessário que se faça a obra de Deus. E nós estamos aqui. Mas a palavra vai chegar muito mais longe se você postar lá no seu status. Ah, mas hoje em dia não entrega mais folhetinho, não entrega mais papelzinho. Não entrega, é outra época. É outro caminho de evangelismo. Mas entrega lá um versículo. Ah, você vai entregar o versículo lá, entregar o versículo assim, se converta hoje, senão você vai para o inferno. Não, você vai pregar uma palavra de amor, até que a pessoa sinta o amor de Deus, que ela sinta a presença de Deus, o fogo dele nos enchendo e nos fortalecendo, para que ela possa sentir aquele amor e querer aquele amor. Mas aí eu quero pregar e não consigo. Então envia a palavra de alguém que prega. Envia lá um versículo.
Aí vai chegar uma hora que essa pessoa vai te conhecer, porque você é um cristão que precisa ministrar a palavra. Eu preciso perder a minha vida, senão eu não vou achar ela. Se eu quiser ficar poupando a minha vida, irmãos, olha só, hoje, muito menos do que antes. Hoje, muito menos do que antes. Mas tinha hora que você falava assim, nossa, tô na igreja de novo, tô na igreja de novo. Hoje a gente tá relax, falo por mim, né? Mas estamos. Aí nem a palavra a gente prega. Uma conta de luz para abençoar a obra, a gente fica meio pensando. Aí a gente tem que falar assim, Deus vai te restituir, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar, mas de alguma forma eu vou pregar. Você tem que procurar o seu caminho para pregar. Você quer ver uma coisa? Sofia, olha só. O que você falou para a professora, aquela professora que te deu o presente? Para onde você convidou ela? Você lembra? Fala, pode falar. Fala alto. Você convidou a sua professora? Foi um encontro de mulheres. Você sabia que essa professora, eu não sei a religião dela, mas não é uma convencional. Aí, e a professora até deu um presente para ela lá, e a professora gostava dela, ela ficava até um pouquinho depois do horário lá. Jesus deu uma brechinha, ela falou, professora, vamos lá na minha igreja para ver, a gente vai ter encontro de mulheres. A professora falou, nossa, ela é bem, né? Ela falou assim, né? Ela falou as qualidades dela, né? E aí ela até me convidou para um encontro lá. Irmãos, a gente vai pregar a palavra, vai alcançar, Jesus vai usar e a gente precisa repartir esse amor. Perde a sua vida um pouco, eu preciso perder a minha mais um pouco. Às vezes, sabe o que acontece? Você é a luz do mundo e sal da terra. Você precisa trazer luz e precisa dar sabor. Surgiu, irmãos, olha, onde eu vou, eu converso com todo mundo. Se me dá espaço, eu prego. Se não dá espaço, eu prego, converso com todo mundo. Entro nos assuntos, daqui a pouco eu estou conversando com a pessoa, já conheço a pessoa e tal. O quê? Eu vou cavando uma brechinha. Aí, de repente, Deus dá um caminho lá e aquela pessoa precisa ouvir um versículo, precisa ouvir uma direção. Deus quer salvar e Ele quer repartir esse amor. Você quer ver? Olha só. Coloca aí a citação para mim de Lucas 10, 19. A gente vai mudar de versículo já já. Ó, põe no 17, Pedro, Daniel, por favor. No 17. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios submetem a nós. 18. Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que eu dei a vocês. Olha que versão diferente, gostei. Eis que vos dou, a minha tá, eis que vos dou autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Absolutamente, segura aí. E para que eu quero isso? Para que eu quero isso? Para Deus me dar poder para eu pegar o funcionário e mandar ele ir trabalhar no vizinho? Para eu falar com aquele cliente de um jeito que ele vai me dar um bom dinheiro? Não, papi, eis que vos dou o poder, eis que dei a vocês a autoridade. Deus te deu autoridade para pregar, para falar da palavra, e nada vai te fazer dano algum. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer alguma coisa e eu vou pregar. Você vai usar o seu caminho para pregar. E às vezes a sua pregação, do jeito que você vai pregar, não é o jeito que você queria. Mas Deus vai te colocar no que Ele colocou no seu coração. Mas como que eu prego? Se eu pegar essa conta aqui, eu estou pregando a palavra. Por quê? Porque está pagando a conta e a palavra está sendo ministrada. Se eu contribuo numa oferta para pagar, eu estou pregando. Por quê? Como que eu estou pregando? Eu não estou lá no púlpito, eu não estou lá falando, mas o evangelho está chegando.
Se a gente paga uma conta de luz, de água, eu estou pregando. Ah, eu peguei e enviei a palavra. Estou pregando também. Você percebeu que a forma de evangelismo mudou? Você envia lá um versículo. Ó, você vai enviar um texto? Não, a pessoa não vai nem ler, ela vai se cansar. Não vai nem ler. Ô irmão, quero te falar uma coisa. Deus te ama, viu? Deus quer fazer algo na sua vida. Só isso. Olha. O que será que Deus quer fazer na minha vida? É uma porta. Deus vai te dar uma estratégia. Ele fala para nós não se preocupar com o que a gente já veio de falar. Mas eu preciso repartir esse amor. Eu preciso repartir, repartir de algum jeito. Encontrar um caminho. A cesta vai abençoar o estômago e a gente precisa fazer isso. É de Deus, é honrado. Deus mandou a gente fazer isso. Mas eu preciso perder um pouco a minha vida para eu encontrar ela. Preciso pagar o preço um pouquinho só, pelo menos. Pagar o preço, olha, envia a palavra, prega a palavra. Por quê? Porque vai acontecer um milagre naquela pessoa que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Tem um monte de gente que está perdendo a alma e está do nosso lado. Tem gente que está do meu lado que eu falo, que a pessoa fala assim, essa pessoa é uma pessoa muito próxima e eu gosto muito dessa pessoa. Aí de vez em quando essa pessoa fala assim comigo, ô fulano, você não gosta de tal coisa não? Eu falei, sai pra lá, trem. Eu falo desse jeito, né? Eu falo, sai pra lá, não. Aí eu falo assim, eu quero ver se eu for pro seu time, quem é que vai te dar uma palavra depois? Eu já tô numa fase que eu posso falar isso. Quero ver quem, se eu ir pro seu time fazer isso aí. E aí, quem vai te enviar uma palavra? Quem vai te dar uma direção? Aí ele, é verdade. É isso aí. Irmão, Deus vai... Uma hora a semente está sendo germinada. Deus está trabalhando. Mas em cada lugar, sentou do lado do ônibus de alguém, às vezes você está num lugar porque Deus te colocou para estar ali naquela hora, para perder a sua vida um pouquinho. Mateus 28, 18. Volta lá põe lá no 20. Põe lá no 20. No 20. Põe no 20. Ó, a gente gosta dessa parte aqui, ó. 2 versículos para frente. 28, 20. Depois a gente vai ler o 18. Ó. A gente gosta dessa parte aqui, ó. Da metade da parte, ó. Dessa metade aqui, ó. Eis que estou com vocês. Eis que... Aqui eu vou ler no meu, que o meu tá todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele falou que está com a gente conosco até a consumação do século. A gente ama esse versículo, principalmente essa parte. Principalmente no dia que a gente está numa luta terrível. Ele fala assim, filho, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu preciso pegar a segunda parte desse versículo também. Ele está com você no dia da luta, está comigo no dia da luta. Mateus 28, 20, Florisvaldo. No 18 agora, volta lá no 18, Pedrinho. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinai. Ele falou para mim ensinar. Falou para você ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está falando que está conosco no dia do desafio, no dia da luta. Mas o que ele falou antes aqui? Eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinais as nações, batizando. Irmãos, olha só. Cada dia mais se aproxima a volta do Senhor Jesus. Segundo a palavra, as coisas que já estão acontecendo, nação contra nação, reino contra reino,
esse é o princípio da tribulação e um monte de coisas já está acontecendo. Eu preciso espalhar o amor que Ele colocou em mim. Ele não te ama incondicionalmente. Ele não te ama quando você está fraco, quando você está forte. Ele te ama a todo momento. Ele falou assim, ó, se comigo, no primeiro versículo de João, se com Ele nós tivermos fraco, nós com Ele levantaremos forte. Mas eu preciso estar com Ele. E eu preciso entender que esse amor está dentro de mim. E eu preciso repartir esse amor. O que ele está falando aqui? Ensinai. No Marcos 16, 15, 16. Olha só. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que você tem que fazer, Sofia? O que você tem que fazer? Lê aqui, ó. O papai vai ler. Olha aí no versículo 15. Disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que você tem que fazer? Fala. Assim, gente. A gente fica assim. O que a gente tem que fazer, filha? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Irmãos, a gente fica bem assim quando fala para pregar. A gente fica assim. Quê? Pregar para aquele cara ali? Vou nada? Pregar para aquela amiguinha na escola? O quê? Não vou não. Você tá doido? Vou nada? A gente fica assim. Quê? Não entendi. A nossa mente fica com a mente de uma criança de 7 anos. Não entendeu direito o que é para fazer. Sem falar e explicar por mais vezes. Mas ele falou o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, e esses sinais seguirão aos que crerem. Mas o sinal vai seguir se eu usar o sinal. Ué, eu não uso o sinal, para que o sinal vai me seguir? Eu ouvi uma ministração de um pregador e um ministrante que ele chegou na África, não sei se foi algum país, algum desses países, não lembro se foi África, acho que foi África. Aí ele chegou lá para visitar e tal, e ele já chegou com um título de pastor, e é um pastor bem conhecido. E ele chegou falando assim, a pessoa que estava junto com ele lá, falou assim, pastor, o pessoal tá vindo, o pessoal tá chegando, e se o senhor não fizer alguma coisa, o povo da outra religião, a gente vai ser envergonhado aqui. Ele falou assim, fulano, mas eu não sou ministrante disso, eu falo de autoajuda, eu falo de outra coisa. Aí ele falou que se encheu de Deus assim, ó, se encheu de Deus, falou, tá bom, traz o pessoal aí. Colocou a mão, o demônio começou a sair, ele fez com o primeiro e falou, pode fazer fila agora. E esses sinais seguirão. Ele falou, não, eu não prego, eu não faço desse jeito, eu não sou o pregador de expulsar demônio, eu sou o que dá uma orientação. Ele falando desse mesmo jeito. Aí ele falou que chegou uma hora que Deus revestiu ele de autoridade. Ele falou, não, mas está vindo o pessoal aí, pastor, e se você não fizer alguma coisa, a gente vai ser envergonhado aqui. Ele falou, não, chama lá. Colocou a mão assim, a pessoa já caiu lá e ele mandou embora o mal. Deus revestiu. E esses sinais seguirão os que crerem. A gente acha que a gente vai ficar que nem a gente acaba de fazer uma corrida. Quando você acaba de fazer uma corrida, assim, uma caminhada, você não fica com aquele fôlego assim? Você fica pensando que é o Bolt lá? Você não fica pensando? Não fica animado quando você pega uns pesos, você fala, nossa, estou forte. Você fica esperando sentir alguma coisa. Não, você não vai sentir nada. Não vai sentir nada. A não ser que Deus queira que você sinta. Não vou limitar o poder de Deus também. Mas você vai orar e a coisa vai acontecer e pronto, não vai precisar.
ser emotivo, ter emoções, sentir. Não, mas eu preciso fazer aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que crês em meu nome, expulsarão demônios, falarão nova língua, se pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas ele falou assim, ó, ide por todo mundo, pregai. Prega, meu irmão. Usa um caminho para pregar. Se você não vai falar verbalmente, envie um versículo. Põe um versículo lá no seu status. Põe uma palavra, põe um link das ministrações que nós estamos aqui. Põe uma frase abençoadora para a pessoa ter uma referência de Deus. Porque vai chegar uma hora que essa pessoa vai saber na onde procurar Deus. E vai ser em você, vai ser em mim. Envia a palavra. Às vezes a gente acha que... você acha que aqui é... Não, aqui é um ministério importante. A palavra vai sair daqui. Agora eu preciso entender. Preciso repartir esse amor. Ele não está comigo quando eu estou fraco. Ele não está com você quando você está fraco, quando você está forte. Deus me amou tanto assim que enviou seu filho para morrer no meu lugar. Não enviou Jesus na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar, para por remir os nossos pecados. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Irmãos, reparte o amor, mas ele vai usar um caminho para fazer isso, que é através da palavra. Abençoa a pessoa do jeito que você pode abençoar, mas envia lá a palavra, que Deus vai usar a sua vida extremamente, poderosamente. Aí ele fala assim, o que ele falou aqui? Que você vai beber alguma coisa mortífera e não vai fazer dano algum. Falarão nova língua, expulsarão os demônios. Mas aí Jesus falou para os 70 lá, ó, gente, o mais importante é o seu nome estar no céu. Mas aí como é que o nome do meu vizinho vai estar no céu? Meu vizinho não é crente, mas às vezes ele me ajuda, me dá oi, vizinho, gente boa. Às vezes pega a minha correspondência, quando eu chego, ele me dá, ó, fulano, peguei para você. Mas o nome dele não está escrito. Como é que vai estar escrito? Eu não falei de Jesus para ele, eu nem tive coragem de falar. Ah, mas sabe o que é? O meu vizinho, ele me conhece, eu sou aqui da casa. Jesus chegou lá na casa dele, e muitos falaram, é o filho do carpinteiro. Envia a mensagem de outro, de um de nós aqui. Eu pego lá, ó, fulano, envia aqui, ó, ouve aqui essa pregação. As ministrações aparecem lá na igreja, lá, no grupo lá, o quê? Eu ponho a pregação do pastor, ponho outra pregação. E a pessoa ouve lá a pregação e o milagre acontece. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Vamos repartir o amor, irmão.